Olá pessoal, tudo bom? Sejam novamente muito bem-vindos ao canal. O meu nome é Suzana e eu falo de Tóquio, no Japão. E hoje eu trago para vocês notícias, né? Faz tempo que eu não faço esse tipo de matéria aqui falando sobre o que está acontecendo aqui no Japão. Tem assustado bastante nos últimos tempos o grande crescimento do Covid aqui no Japão. E eu moro em Tóquio e aqui em Tóquio tá muito difícil. Eu logo explico para vocês. Vamos ao vídeo então. O Japão registrou ontem, dia 17 de dezembro de 2020, 3.211 casos, dos quais 822 somente aqui em Tóquio, gente. 822. Ontem bateu o recorde. No dia anterior tinha também batido o recorde de 600 e poucos, sabe? Então a gente meio que vai se acostumando com o número. Antigamente era 200, né? E 200 todo dia. Depois aumentou para 300 todos os dias. Depois para 500, né? Há 2 semanas atrás. Vejam, 2 semanas atrás estava uma média de 500 e para essa semana já aumentou para 800, tá? E o número de exames também aumentou bastante. Daqui a pouco eu chego lá. Deixa eu falar as outras províncias. Kanagawa foi 319, Hokkaido 139. Para Hokkaido esse número é um número muito alto. Aichi foi 238, Osaka foi 351. Então tá crescendo muito, gente. 3.000 e pouco é um número muito alto. E também o número de idosos infectados tem aumentado bastante, o que aumenta o risco de pessoas graves, precisando de uma assistência maior, ter que entrar na terapia intensiva, né? Bem, o segundo item são as providências que os governos estão fazendo. Eu tenho aqui as providências de 3 províncias. Como vocês sabem, estamos próximos do final do ano, e no final do ano, aqui no Japão, o Natal, algumas pessoas somente que têm filhos pequenos costumam comemorar, então casais, né, novos de namorado que saem para passear. Mas no normal, o Japão não tem feriado de Natal, mas as pessoas gostam de sair, se divertir no Natal, né, encontrar os amigos. Eles geralmente não passam com a família. Então a governadora de Tóquio pediu que da música, mas não era Silent Night que ela falou, eu acho que é Silent Christmas, alguma coisa assim. Passar o Natal de forma silenciosa em casa, não sair. Se quiser fazer alguma coisa, faça em casa com um grupo pequeno de pessoas, né? Esse daqui é uma das medidas, né, que o governo de Tóquio e Kanagawa lançou. Cada governo tem lançado campanhas, mas o vírus é o mesmo, então as providências são semelhantes. Então o que eu vou falar aqui serve para você em qualquer parte do mundo, tá? Seja no Brasil e também para as outras regiões do Japão, que é não ir para Bonenkai e Shinenkai, que são as confraternizações de final de ano e começo de ano. Evitar encontrar uma pessoa que você já não encontra há muito tempo para cumprimentar. Então esse período, né, de ano novo seria o ideal, né, por conta do feriado, para você encontrar aquele amigo, né, de longa data e cumprimentar. Isso daí, ó, não faça. E também não voltar para sua casa Natal, né, que as pessoas visitarem os seus avós, os seus pais, e ficar recluso em casa. Nessa época do ano tem uma competição em Kanagawa que chama Hakone Ekiden, que é uma corrida, né? E para as pessoas assistirem esse ano de casa e não irem em Hakone para assistir, porque o evento pelo jeito vai acontecer. Essas são algumas das providências de Tóquio e Kanagawa, né, que se refletem em todo o Japão. Já Aichi, Gifu e Mie, que são 3 províncias vizinhas, né, eles pedem que, para evitar o aumento de novos casos, que durante o feriado que as pessoas fiquem em casa, que não saiam, que não venham principalmente para as cidades de Tóquio, Osaka, Sapporo, Nagoya, a própria Nagoya, né, que fica em Aichi, para não irem para essas cidades com um número muito alto de pessoas infectadas. E também pede para que não se locomova, por exemplo, se a pessoa mora em Nagoya, ir para Mie, que é muito rápido, né? Minha sogra mora em Mieken
E é muito rapidinho, é pertinho. 1 hora você tá em Niequém, sabe? Dependendo do local. Gifo também é a mesma coisa. Você subindo um pouquinho, você tá em Gifo. Então, para as pessoas dessas províncias, para que fiquem na sua província, não vão visitar amigos e parentes, fiquem em casa, curta com a sua família, né? Faça o seu Natal, seu Ano Novo e fique em casa. Esse é o recado. E outra providência que a maioria das províncias está adotando é fechar o comércio, principalmente os que vendem bebida alcoólica, às 10 horas da noite. Tóquio já fez isso. Uma outra coisa que mudou também foi em relação à campanha Go to Travel. Eu acho que muitos brasileiros usaram essa campanha, né, na época do verão para viajar. Tóquio demorou a entrar porque a gente estava em meio da segunda onda quando abriu a campanha, né? Mas foi liberado, eu não lembro agora se foi, eu acho que foi setembro que foi liberado para Tóquio. E fechou de novo, já não pode mais fazer a reserva. A campanha foi cancelada em todo o Japão. Então eu já fiz vídeo aqui falando como era a campanha Go to Travel, vou deixar aqui, e foi cancelado. Eles decidiram cancelar para todo o Japão, justamente porque eu sei o que o governo está querendo. Ele está querendo evitar que as pessoas saiam por aí agora no final do ano viajando, né? E com isso, como tá frio, você tende a ficar no local fechado e com isso o vírus se prolifera mais rápido. Então, a mensagem do governo é muito importante, apesar de que poderia ser um pouco mais firme, né? Os governos estão um pouco relutantes para passarem as mensagens, mas eu acredito que essa altura do campeonato as pessoas sabem, e as que ainda insistem, né, em sair ignorando todos os avisos e sem pensar um pouquinho de que a sua atitude pode estar fazendo com que, né, se contamine mais e mais e mais, então tá faltando um pouquinho de bom senso. E em entrevista, né, mostra na TV o tempo todo, as pessoas falam que já estão tanto quanto anestesiadas. E por conta disso o governo está sendo cobrado para que passe uma mensagem mais incisiva para que as pessoas sintam. Porque aqui não existe, como existe nos outros países, o lockdown, assim, aquela proibição, multa. Então você conta com o apoio da população. E a população, a essa altura do campeonato, praticamente 1 ano, né, que nós estamos com Covid, então as pessoas estão anestesiadas e as pessoas saem todo dia nas suas vidas normais para ir para o trabalho, nunca pegaram até agora, apesar de que muitas pessoas ao seu redor estão pegando, mas se sentem assim, os super poderosos, sabe? E isso não pode acontecer, né? Bem, gente, agora esse gráfico aqui é o gráfico de Tóquio, né, do crescimento do Covid em Tóquio, onde vocês veem aqui essas montanhas, né, no gráfico, que é a primeira onda, depois onde teve o estado de emergência. Aí vocês veem aí que teve um período entre maio e junho, diminuiu. Aí chegou julho, aumentou e ficou alto praticamente o tempo todo e depois estourou de novo agora em novembro e dezembro, né? Então, onde ontem foi o maior número de 822. Então, gente, eu tenho esse outro gráfico aqui, eu tô vendo por aqui, mas vejam aqui, tá? Que é o número de pessoas em estado grave em todo o país. No momento, nós temos 605 pessoas em estado grave, tá? E vocês veem aqui o andamento da primeira, segunda e terceira onda. Se você vê a nível nacional, a terceira onda ela é muito maior. Por quê? Porque justamente por conta do Go to Travel ajudou a disseminar mais ainda o vírus em todo o país, sabe? Então tinha algumas regiões que estavam conseguindo conter somente com os cuidados locais, mas como passou a vir muita gente de fora, passou a contaminar. O governo não admite que há essa possibilidade, eles ficam fazendo jogo de palavras, né? Por quê? Porque se eles admitem alguma coisa, eles, posterior a isso, tem que tomar alguma providência. E como eles não estavam querendo parar a campanha Go to Travel, né, para justamente, né, não parar o comércio, incentivar a economia, então
eles estavam nesse dilema e a população cobrando uma atitude por parte do governo. Finalmente eles tomaram uma atitude, né, que é cancelando por um período aí a campanha Go to Travel em todo o Japão, e aí vem mais crítica em cima do governo, né? Então nesse sentido não é muito diferente do Brasil, não. O governo faz mais ainda e critica do mesmo jeito. Mas tinha que parar mesmo essa campanha, né, gente? Não tinha condições. Já esse outro gráfico aqui, gente, é em relação ao número de exames, tá? Feitos aqui em Tóquio, tá? Eu vou falar de Tóquio. Uma coisa que eu tenho percebido é que Tóquio tem aumentado bastante a capacidade deles de fazerem testes. No começo da pandemia, se era feito 1000 por dia, nem 1000, era muito pouco. E agora eles chegaram a um recorde, digamos assim, na segunda-feira passada, essa segunda-feira, foram 10.991 testes. E as pessoas que foram diagnosticadas com Covid são 6,9% das pessoas que fizeram teste estavam. Então é um número pequeno, se você for ver dessa forma. Mas para o sistema médico isso é terrível, porque não tem tanto leito assim disponível nos hospitais. Aqui em Tóquio, apesar de ter muito hospital, mas o número de leitos para pessoas em estado grave é pequeno. Por cada hospital, às vezes se tem 10 leitos é muito. Então, rapidinho, essa capacidade chega no seu limite. Os enfermeiros, os médicos, todo mundo trabalhando 24 horas incessantemente. E por conta disso, né, Tóquio emitiu o alerta máximo, que é o alerta em relação ao sistema médico, né, que está quase entrando em colapso. Então, nós estamos aí em alerta máximo aqui em Tóquio. E agora esse gráfico aqui, né, é em relação à divisão por idade, né, dos números de Tóquio de ontem, de 822 infectados, né. Então, 201 pessoas da faixa etária dos 20, 47 da faixa etária dos 10, 169 da faixa etária dos 30, 123 da faixa etária de 40, 113 da faixa etária de 50, 63 pessoas da faixa etária de 60, 43 pessoas da faixa etária de 70 e 26 pessoas da faixa etária de 80 e ainda 14 pessoas da faixa etária de 90. Então, a partir desses números, todos os dias, né, eles mostram não só os números, mas também a divisão por idade, porque a partir daí os médicos têm como ter noção do número de pessoas que podem vir a ficar em estado grave, né? E olha só, tô vendo aqui 23 pessoas com abaixo de 10 anos de idade, então criancinha pequenininha também, porque as crianças pequenas não usam máscara, né? Também estão pegando. E também foi passado o percentual de pessoas, aonde essas pessoas se infectaram. A maioria foi no ambiente de trabalho, outras disseram que usaram a campanha Go to Travel. Também uma grande maioria que tem crescido tem falado que se infectou em casa e algumas pessoas em golfe. E por que tudo isso? Porque as que se infectaram em casa significa que alguém da sua família, né, talvez tenha saído em um local, ficado muito tempo sem máscara, se infectou e trouxe o vírus para dentro de casa. Então essa é a realidade. Agora, em relação à previsão de vacina, como vocês sabem, na Europa e nos Estados Unidos eles já começaram a vacinar os médicos e os idosos, cada um com as suas empresas, né, na Europa, e o Japão está fechando o contrato com essas duas empresas. E o Japão já essa semana já vai começar o estudo em cima dessa vacina para fazer o registro, né, para legalizar essa vacina aqui no Japão. E esse período, geralmente, quando tem um novo medicamento, esse processo de análise aqui no Japão demora muito, dependendo do medicamento, de 1 a 2 anos. Só que eles vão estar fazendo dessa vez em um curto período de tempo, e a previsão é que a partir de março do ano que vem comece a vacinação aqui no Japão. Então eu acho que é isso que está deixando o governo esperançoso, e talvez por isso que eles estejam, na minha opinião, né, empurrando com a barriga as providências para que a economia não seja tão afetada,
e controle o vírus. Só que agora nós estamos no inverno, né, muito seco, eu tô direto com o umidificador ligado, o ar fica muito seco e com isso é um ambiente propício para proliferação do vírus, né? Então imagina, se você está num ambiente de trabalho, ou até mesmo num local fechado mesmo, por isso que ficar em local fechado não é bom. Então é isso, gente, por favor, fiquem com Deus, se cuidem, né? E até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!